Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Bits, o podcast da professora e do professor antenados nas tecnologias. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e entrar no portal do conhecimento. Então eu convido você, pegue a sua chave que vamos juntos entrar no Portal de Bits. E para falar sobre psicologia, educação e tecnologias, a nossa convidada de hoje é Gisele Nunes. Como de costume, eu sempre pego a minha colinha para ler o currículo da nossa convidada. Gisele Nunes é graduada em psicologia pela União das Faculdades Católicas de Mato Grosso. Ela tem curso de formação básica de psicanálise no Laço Analítico Escola de Psicanálise, sede de Cuiabá. É também especialista em avaliação e diagnóstico psicológico pela PUC Minas. Mestre e doutoranda em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. É especialista em saúde mental, política, clínica e praxis pela PUC Minas. É pós-graduanda em psicanálise clínica com crianças e adolescentes. E também é docente do ensino superior e supervisora de estágios. Com o currículo desse, né? Que currículo lindo, Gi. Seja muito bem-vinda ao podcast Portal de Bits. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E acredito que vai ser um papo bem gostoso. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. A gente tem um quadro. Nesse quadro a gente pede que o convidado traga uma chave. Aí a pergunta que não quer calar. Você trouxe a chave? Tchan, 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 tchan. Trouxe sim! Gente, que maravilha! Eu fico tão animada quando o convidado traz a sua chave, né? E daí a gente coloca aqui nesse compartimento. Eu vou abrir para que você possa colocar a sua chave e assim marcar a sua presença. Ai, gente, que som lindo, hein? E aí marcando já a sua presença aqui no podcast Portal de Bits. Mas conta para mim a história dessa chave. Olha, essa chave tem história. Eu sou mineira, né, da Zona da Mata Mineira, saí aos 18 anos, né, dessa região, chama Muriaé, a minha cidade. E fui para morar em Goiânia, e quando cheguei em Goiânia, eu fiz, né, várias experiências lá, e me mudei muito de casa e carreguei essa chave. Essa chave é de algum lugar, algum apartamento que eu morei lá em Goiânia, por 12 anos, e depois eu vim para Mato Grosso e faz 12 anos agora que eu estou aqui. Então, ela é de algum lugar. Então, ela tem uma história, né? Ela marca toda essa trajetória minha. Eu fui passando pelos lugares, né? Eu não sei exatamente de onde é essa chave, mas ela me acompanhou. E eu sempre, quando eu mudava, eu não... De onde que é essa chave? Mas eu carregava ela, colocava ela na bolsa e carregava. Até que agora, no último lugar que eu estou morando, eu pendurei ela onde fica todas as chaves. Eu falei, gente, isso é tão simbólico que eu vou trazer, né, para contar um pouco dessa minha trajetória, né? E essa ideia da chave é muito legal. É lindo, eu amei essa história, Gisele, que incrível. Até porque essa chave, ela tá marcando a sua trajetória, mas também de mudanças, né? Sim. E o quanto que a gente aprende com mudança. Muito. O quanto que a gente recebe conhecimentos em cada cidade dessa, né? Sim. Cultura. Você nasceu em Muriaé mesmo? Sim, eu de nasci Minas, em né? Muriaé, né, na Zona da Mata Mineira. Fiquei lá até 18 anos. Aí depois me mudei sozinha para Goiânia, né? Eu fui fazer uma experiência religiosa lá em Goiânia. Aí fiquei por, né, acho que 7 anos nessa instituição religiosa. E depois eu conheci meu esposo e me casei. Quando ele passou no concurso aqui em Mato Grosso, nós viemos para cá. Faz 12 anos que a gente está aqui. Então, e essa chave é de algum lugar, algum apartamento, algum lugar que eu morei lá em Goiânia, e eu fui carregando ela. Então, assim, eu fui passando pelos lugares. Eu amo Goiânia, gosto demais. Sempre volto lá, porque a família do meu esposo é de lá. E vou na minha cidade também, porque toda a minha família ainda está na minha cidade, lá na Zona da Mata Mineira. Mas eu amo demais Cuiabá também. E a gente foi ficando, e
Eu acho que a gente vai ficar por aqui agora por um bom tempo, mais uns bons anos. Uma cidade tão acolhedora como Sim. Cuiabá, né? Eu adoro Cuiabá. Você gosta de Cuiabá? Muito, eu gosto muito de Cuiabá. Meu filho caçula nasceu aqui em Cuiabá. É uma cidade assim que muitos sonhos meus, especialmente sonhos acadêmicos da minha caminhada acadêmica, eu fui realizando aqui, estou realizando até hoje. Né? Então, assim, eu gosto demais dessa cidade, muito acolhedora. Encontrei pessoas muito especiais aqui, pessoas do Brasil inteiro, né? Porque a gente aqui acolhe tanta gente isso, acolhe de vários muita locais. gente. Nossa, então Cuiabá é muito bom. Eu gosto muito de Cuiabá. Eu gosto também, sou bastante suspeita para falar de Cuiabá. E você tem um filho aqui, então você tem um presentinho, né? Independente se um dia você realmente... Você disse que quer fixar, né, a residência aqui, mas se um dia você for para algum lugar, você sempre vai ter a história de Cuiabá, que é seu filho, que Sim. nasceu em Cuiabá. Nasceu aqui meu filho caçula, os outros nasceram em Goiânia e o caçula nasceu aqui. Nasceu aqui, é cuiabano. Cuiabano, de chapa e cruz, que isso. fala, né? E me conta assim, eu tenho uma curiosidade, as pessoas que nos escutam pelo Spotify e pelo YouTube nos assistem, como é que começou, assim, a psicologia na sua vida? Você se inspirou em alguém? Você sempre gostou de escutar as pessoas? Porque é uma profissão do cuidar, né? Da escuta atenta, do carinho, né? Também, do cuidado, da atenção. Como é que começou a psicologia na sua história? Então, a psicologia, ela chegou na minha vida, assim, esse desejo, né, pela psicologia, foi bem na adolescência, quando eu tinha ali entre 13 e 14 anos, que eu tinha um amigo, um colega, que eu sempre conversava com ele, e ele sempre contava dos seus dramas. Ele tinha uns 4 anos mais... Ele era uns 4 anos mais velho que eu. E ele conversava muito comigo, né? Nessa época, na cidade do interior, a gente anda muito a pé, né? Então, assim, eu passava sempre na frente, indo para a escola, passava em frente ao trabalho dele, e ele conversava, contava seus dramas. E, né, nessas conversas nasceu aí o desejo pela psicologia. E eu fui alimentando isso ao longo dos anos, porque meu sonho de infância era ser professora. E aí, depois, na adolescência, veio esse desejo de ser psicóloga, que eu fui alimentando até entrar na universidade. Então, foi um sonho que nasceu num dos momentos importantes desse processo do ciclo vital, que é a adolescência. E alimentei isso ao longo dos anos. É um sonho realizado. Sim. Porque, como você gostaria também, como você falou, de ser professora, hoje você é professora também. Sim. Então, como é bom a gente conseguir realizar, né, a vida que você escolheu, é a vida que você tem agora. E o seu amigo foi a cobaia. Sim, O seu primeiro paciente foi seu amigo. Sim, foi meu amigo. Você tem contato com ele hoje? Tenho contato Ele com ele. sabe que você virou psicóloga? Sim, sabe. Que sabe legal. que eu virei psicóloga. E ele falava, nossa, você tem o dom da escuta. E depois, ao longo da vida também, as pessoas foram, né? À medida que ali passei a adolescência, as pessoas iam, né, reafirmando isso. Nossa, você tem o dom da escuta. E eu fui alimentando isso e entrei na universidade para, né, ser psicóloga. E me conta um pouco sobre a antroposofia, o que é que você estuda. Já foi até para a Alemanha conhecer a escola mesmo, a Waldorf. Sim, a primeira escola Waldorf. Conta pra gente essa experiência e conta também, assim, por que você se interessou pela antroposofia, por Rudolf Steiner, a importância dele, o que você quiser falar aqui para ajudar a gente a entender melhor, vai ser ótimo. Então, a antroposofia, ela entrou na minha vida, né? Na verdade, quem chegou primeiro foi a pedagogia Waldorf. Quando a minha filha hoje, que tem 15 anos, era pequena e a gente estava procurando uma escola, a gente ainda morava em Goiânia e a gente estava procurando uma escola, né, para matriculá-la. E aí a gente se deparou, lá em Goiânia tinha um Jardim Waldorf. E eu comentei com meu esposo, falei, olha, tem uma escola diferente aqui,
E eu quero conhecê-la para poder colocar a Letícia. Com muito verde, né? Sim. A grande maioria tem espaços gigantes de Isso. verde, contato com a natureza. Espaços acolhedores, muito gostoso. Mas só que meu esposo falou, não, a gente nem conhece, a gente não sabe nada dessa pedagogia, então eu não quero arriscar. Eu falei, não, tudo bem, mas eu ainda... Ficou uma sementinha de curiosidade ali. Quando nós chegamos em Cuiabá, minha filha mais velha tinha acabado de completar 4 anos. E, novamente, eu me deparei com a escola Waldorf. Tava na sua história, era para ser assim, Estava na então. minha história, Aí eu falei, mas eu nem quis falar com meu esposo que eu ia visitar. Eu fui visitar a escola e era um ambiente muito diferente das outras escolas, né? Com muito espaço verde, que uma forma de educar diferente, né? Um espaço que realmente produzia saúde ali, sabe? Então, isso me chamou muita atenção. Um espaço assim, onde a forma que as professoras acolhiam a criança na porta do jardim, ele era diferente. Só que a gente estava assim diante de um impasse. E nós chegamos aqui em Cuiabá com uma vontade de voltar para Goiânia, né? Surgindo uma possibilidade, a gente iria voltar porque meu esposo deixou os pais idosos lá e queria voltar em algum momento. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Olha, se eu matriculo ela agora na escola e chega lá, não tem essa proposta, né? Porque ela de já continuação, vai... né? Isso, de continuação, porque lá em Goiânia só tinha os jardins, não tinha proposta de ensino fundamental. E aí, daí eu falei, não, eu vou manter numa outra metodologia, né, mais tradicional, mas eu vou colocar o meu pequeno, né, o do meio, que hoje é o do meio, para introduzir nessa metodologia, e depois a gente vê como que faz. E coloquei, e a gente se encantou, e a partir da pedagogia Waldorf, a gente conheceu a antroposofia, que geralmente a gente, né, quando, por exemplo, você vai ser professor Waldorf, você insere ali nesse mundo da antroposofia, para depois você educar, né, nesse processo, nessa pedagogia inovadora, né, nessa forma de ensinar, que é a pedagogia Waldorf. O nosso interesse pela antroposofia surgiu a partir do interesse pela pedagogia Waldorf. Então, aí, o meu filho do meio foi, né, para a escola, e foi para o jardim, aí fez todo o jardim. E aí, quando a gente percebeu que nós queríamos ficar aqui em Cuiabá mesmo, eu peguei a minha filha, né, e matriculei ela numa escola Waldorf também. Ela chegou a ficar 2 anos na pedagogia mais tradicional, e aí coloquei ela. Então, assim, a gente só tem coisa boa para falar desse modo de ensino, né? Dessa forma de ensinar, que é uma proposta totalmente diferente, e é aquilo que lá em casa a gente acredita e gosta muito. Que lindo, muito bom. E é tão legal, uma das coisas que eu acho fascinante dessa metodologia e das escolas Waldorfs é a participação dos pais. Eles também fazem parte da gestão, das reuniões, né? Fala um pouquinho sobre essa atuação do pai, porque o pai e a mãe, né? Quando os pais também estão perto da educação dos filhos, é possível ter um acompanhamento maior, né? Vocês participam também eu não me lembro aqui o nome a Festa da Luz, não? Da Lanterna. Uhum, tem várias festas ao longo do ano. 4 principais festas. 4, não é? Uhum. Quero saber as 4 também. E a participação dos pais, eles que ajudam também na retirada, na recolhida dos copos, eles que arrumam as mesas. Isso é bem legal, né? A participação dos pais. Dentro do contexto também educacional dos filhos. Então, geralmente, as escolas Waldorf são associativas, né? Então, os pais participam muito da escola. A escola não... Tem algumas, né, que não são associativas, que tem que
que tem dono, mas a maioria e a proposta é para ser escolas associativas. Então, assim, os pais participam muito desse movimento da escola, né? De estar lá, de se envolver em todo o processo construtivo das festas, de organizar os espaços, por exemplo, na festa da lanterna, de produzir as lanternas para participar da festa. Então, assim, é um tipo de ensino, um tipo de metodologia que chama muito a família para dentro da escola, né? É uma metodologia muito participativa, que exige isso, inclusive, que para ela funcionar, os pais precisam estar circulando nesse ambiente, participando desse ambiente, né? Se envolvendo com esse processo de ensino-aprendizagem ali da criança. Então, e isso é muito, muito meu, muito do Paulo, porque a gente cresceu dentro das comunidades de base, dentro né, lá quando eu, no caso, lá no interior de Minas, né? E o Paulo também, ele é de movimentos, né? Movimento estudantil, movimentos sociais lá da cidade dele, muito engajado, né? Na época da adolescência. Então, é uma escola que ficou assim, que muito a cara, muito nossa cara. Eu falei a festa das luzes, mas eu sabia que tinha lanterna e alguma coisa. Sim. Que legal. E as luzes também guia, né? Tem várias explicações. Quais são as outras 3 festas, além da lanterna? Tem a festa de Pentecostes, né, que é uma festa muito bonita, onde traz muito elementos de várias culturas, né, do mundo inteiro. Tem a festa junina, né, que a gente fala, na verdade, festa joanina, né, festa de São João, né, onde as famílias elas participam de toda aquela organização, né, dessa festa. Ela é uma das festas mais bonitas, todas são lindas, né? Tem a festa que aí ela é bem próxima ali à festa da lanterna, né, a festa joanina. Aí tem a festa da primavera, que faz coroas de flores, é uma festa bem bonita também. E tem a festa do Natal. Então, são festas aí que marcam, inclusive, elas estão ali muito ligadas às estações do ano. Todas essas festas estão ligadas às estações do ano. E vai guardar na memória dessas crianças, desses jovens, todas essas festas, né? E eles também fazem parte da produção de cada itemzinho para chegar àquele momento da festa. Então, é muito enriquecedor. Mas, assim, falando um pouco sobre o Portal de Bits, que o Portal de Bits, a gente aqui não vai só debater a questão das tecnologias como benefício, mas também as implicações das tecnologias na sociedade, na educação. Então, na pedagogia Waldorf, não tem aparatos eletrônicos, né? Uma televisão, o uso de smartphone em sala de aula. Por que a antroposofia não usa? Tem alguma explicação, sei lá, científica, pelo próprio Rudolf Steiner, de não usar os celulares em sala de aula, como muita escola tradicional permite hoje entrar com celular em sala de aula, né? Vamos começar a falar um pouquinho dos bits, né? Uhum. Dentro dessa pedagogia. Vamos ouvir um pouco a especialista, né? Porque além de entendimento da antroposofia, você também é psicóloga, né? Então vamos ver uma visão também de uma psicóloga sobre o uso dos eletrônicos pelas crianças. Uhum. Então, o que me chamou atenção, né, chamou atenção minha e do Paulo, quando a gente conheceu a pedagogia Waldorf, foi justamente isso, que foi zero tecnologia, né, principalmente nesses primeiros 7 anos da criança. E a gente, né, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que a Waldorf era muito rígida com isso, né, e de fato fazia sentido. Hoje, nossos filhos, né, 2 estão ainda no ensino fundamental, mas a mais velha está no ensino médio, e a gente percebe o tanto que isso que trouxe saúde para eles, né?
Então, e isso, inclusive, foi um dos meus interesses na minha pesquisa de mestrado, surgiu a partir disso, tanto que eu fui pesquisar isso no mestrado, que eu fui pesquisar dependências de internet, né? Eu fiz uma pesquisa grande com adolescentes, ali entre 10 e 14 anos, das escolas públicas de Cuiabá, e eu investiguei dependência de internet nos adolescentes. Né? Foi uma pesquisa grande, aí, com mais de 800 adolescentes. E o que a gente identificou nessa pesquisa? Identificamos que tinha alguns fatores, né, associados a esse uso excessivo, né, da internet, das tecnologias pelos adolescentes, e que isso, né, de certa forma, pode prejudicar o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Um dos fatores que pode estar associado à dependência de internet é, nas horas livres, ficar, né, a criança ou adolescente ficar muito tempo ali na internet. Né? Isso pode levar, né, pode ser um fator aí que pode levar à dependência de internet. Então, isso, né, esse desejo dessa pesquisa nasce desse entendimento da Waldorf. E aí, por um desejo de aprofundar, eu fui, né, desenvolver minha pesquisa nesse sentido. A Waldorf, o que ela entende? Né? Vou pontuar aqui como que a Waldorf entende, como que a psicologia em si, principalmente a psicologia do desenvolvimento, a neurociência, entende o que pode, né? O que pode interferir, influenciar aí nesse, de forma negativa, né? Se esse uso ele for excessivo e causar dependência no adolescente, por exemplo. A Waldorf ela vai entender que a criança ela precisa se comunicar, né? Ela precisa interagir, ela precisa se entrelaçar com o outro, que isso vai trazer saúde para ela. E que, de certa forma, a tecnologia ela vai tirar essa possibilidade, porque a criança vai estar ali envolvida, né, na tecnologia e vai deixar de viver isso que é importante nessa fase da vida, que é essa interação social. Então, ela vai perder nesse sentido, né, possibilidades de interação social se ela ficar ali, se for apresentado para ela a tecnologia, né, principalmente no primeiro setênio ali, que vai de 0 até 6 anos, né? Principalmente nesse período, ela vai perder muito desse desenvolvimento físico, motor, social também. E então, aí por isso, de certa forma também, ela vai perder nessa possibilidade de construir símbolos positivos, né? Imagem, né? Ela vai perder ali nessa possibilidade do imaginário também. Então, a Waldorf vai entender que isso não vai trazer saúde e pode prejudicar futuramente inclusive na vida adulta, né? Trazer prejuízos psíquicos, inclusive, na vida adulta. E a psicologia, o que ela vai entender? Que, principalmente olhando, né, nesse processo do desenvolvimento social, porque a tecnologia, ela, de certa forma, ela muda o padrão comportamental da criança e do adolescente, então pode trazer esse uso excessivo, né, que pode chegar a uma dependência, vai trazer prejuízo, além de físico-motor também, ali olhando para essa criança, né, na adolescência, trazer um prejuízo ali no desenvolvimento social, essa capacidade de argumentação, de criatividade, de encontro com o outro, né? Porque a criança e o adolescente ele vai ser um adulto e ele vai precisar de ter essas habilidades, né, desenvolvidas quando chegar na vida adulta, né? Porque nós seres humanos, a gente conflita com o outro também, né? Seja num trabalho, seja em casa, seja num relacionamento. Então, o uso excessivo da internet né, da tecnologia, pode interferir nesse processo de desenvolvimento social, de certa forma, ali impedir, né, que ele desenvolva habilidades e competências que ele vai precisar ao longo da vida adulta.
E você falando sobre a dependência, eu tenho alguns livros aqui que, inclusive, faz parte da minha prateleira. Olha que coincidência. Dependência. Vamos colocar aqui a minha câmera. Vamos colocar aqui a minha câmera para ficar melhor, que é a câmera 2. Olha só que legal. Que é a dependência de internet em crianças e adolescentes. Vai coadunar bastante com o que a nossa convidada hoje falou. Olha outro livro aqui para vocês se aprofundarem mais e tomar uma apropriação sobre essa temática. É Como Criar Filhos na Era Digital. E aí, pegando o gancho desse livro, eu já vou entrar na questão da cultura digital, onde nós estamos imersos dentro de uma cultura, né? Somos praticantes culturais, mas aí vem a questão do cyberbullying, né? Porque a criança tem acesso ao celular e ele pode levar para a escola esse celular e fazer fotos, né, de professor, fazer montagem com o professor, então tirar foto de banheiro, como já tem muitos casos desse, né, de meninas no banheiro e divulga as fotos, né? Porque o bullying, eu vou voltar para falar do bullying, mas eu quero só terminar de falar aqui. Tecnologia e infância, riquíssimo, né, essa leitura. E a gente tem esse aqui que é um clássico, né, um best-seller, inclusive, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Todos eles vão falar a questão da dopamina, a questão dos hormônios, né, o quanto que isso vai prejudicar até o corpo, né, da criança. E aí, eu quero entrar no gancho do cyberbullying, né? A criança com uso de celular, a gente vê muitas pesquisas que dizem que o celular é acesso à ciência e cultura na palma da mão, mas se for usado de forma correta, porque ele também pode ser uma arma. E aí o bullying, você vai explicar melhor sobre o bullying, mas assim, é quando a outra criança, a vítima, não consegue se defender, é um dos requisitos. Acontece que tem casos que não dá nem para se defender, quando a imagem ela já está exposta. Vai se defender como? Se já está na rede. Você não sabe nem para quem essa foto chegou, para quem alcançou, né? E não então tem um bullying assim que não dá nem para onde ir, né? Você fica realmente preso. Queria que você falasse um pouquinho do cyberbullying, né? O bullying digital, porque essas crianças com acesso ao celular pode ser uma arma também. Uhum. Antes eu queria pontuar que o primeiro livro que você apresentou aí do Cristiano Nabuco, ele é muito bom, né? Ele é uma boa opção aí de leitura, né? Dependência de internet em crianças e adolescentes, de Cristiano Nabuco e colaboradores, né? Ele que é um grande estudioso da dependência de internet aqui no Brasil. Então, quando a gente olha, né, crianças e, né, adolescentes, dependência de internet, cyberbullying, uma coisa assim que nós profissionais, né, da saúde, profissionais aí, educadores, né, psicólogos, a gente fala muito que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? E porque tecnologia, né, a gente precisa dela, né? A gente usa ela o tempo todo durante o nosso dia a dia, né? Ela traz muitas possibilidades para a gente. Só que a criança, né, o adolescente, ele não está preparado para tudo que é ofertado ali, né, dentro ali desse mundo digital, né? Ele ainda olhando ali, né, tendo esse olhar ali pela neurociência, ele ainda não está preparado, inclusive, né, o seu sistema nervoso central ali, ele não terminou esse processo de desenvolvimento, nessa questão do tomada de decisão, controle dos impulsos. Então, a criança e o adolescente, para ele ter ali né, esse aparelho, né, o smartphone aí nas mãos, ele precisa estar supervisionado. É como assim, a gente falar assim, eu vou soltar meu filho de 7 anos numa avenida super movimentada. Geralmente a gente não faz isso, né, em sã consciência. Exatamente. Então, eu não posso entregar, né, o ideal seria, né, que eu não entregasse
mesmo que hoje em dia também tem várias formas de proteger, né, a criança e o adolescente de sites ali que, né, não são para a idade deles, né? Tem alguns controles parentais, não é? Que a gente pode fazer o controle de determinados acessos ou palavras. Isso. E então, apesar de ter isso, às vezes né, a criança ou adolescente vai numa festa que os pais, por exemplo, não se atentou a isso, e vai ter uma criança ali que está acessando qualquer coisa, seu filho está ao lado e ele vai ver, né? Então, assim, é muito difícil você regular, né, ter isso muito bem regulado e achar que não, está tudo sob controle, mas em um momento ou outro você pode perder o controle, né? Então, o ideal seria, né, ter ali debaixo dos seus olhos mesmo, de forma muito supervisionada. E essa questão do bullying, né, a partir, né, nesses meios, o que acontece? Pela criança, né, o adolescente, ele ainda não ter finalizado esse processo de amadurecimento cerebral, então, assim, é como se tudo pode, né? Tudo pode. Então, ele não tem a dimensão que nós, adultos, né, que temos ali o nosso sistema nervoso todo já amadurecido, que nós temos. Se eu fizer isso, pode acontecer isso. A criança ainda, ela não tem a capacidade, né? E o adolescente também não. Dessa dimensão, não, isso eu não posso, isso eu posso. Então, isso vem acontecendo muito, e a criança também, e o adolescente, eles não têm a capacidade de filtrar, né? Não, isso aqui ele falou, mas na verdade não é isso, igual como nós adultos. Então, ele absorve muito. Então, pode chegar coisa que vai gerar muito sofrimento para a criança ali, uma coisa que ele não deu conta, por conta de uma incapacidade mesmo de não ter ali, né, esses processos ainda todos amadurecidos. Então, não desenvolveu essa capacidade de filtro ainda. E absorver tudo isso e provocar sofrimentos que podem gerar adoecimentos. Então, a gente precisa falar, né, precisamos falar mais sobre isso, precisamos tratar o uso de tecnologias por criança e adolescente com muito cuidado, porque, né, isso seja com os cuidadores, né, seja com os educadores, que isso precisa ser olhado com muito cuidado. Essa temática, ela está em um documentário recente, ainda não está divulgado nas grandes redes, porque ele foi exibido lá em Barra do Garça por uma cineasta, que é a documentarista, que chama Aliana Camargo. O título chama Afetos, a Tela Mágica. E aí ela fala muito sobre isso. Então, assim, quando estiver disponível no YouTube, procurem lá, Afetos, a Tela Mágica. Eu tive possibilidade de assistir já, e vai trazer exatamente isso. E o exemplo que você fala, Gisele, é incrível. A gente não deixa o filho na rua, né, solto, né, na rua. A gente não tranca a porta e deixa eles fora. E deixar eles com acesso ilimitado ao celular, caindo pela madrugada adentro, precisa ter um controle parental, né? Esse uso excessivo pode trazer alguns prejuízos, e muitos, inclusive, né, como você relatou aqui. Então, a dica, assim, Afetos da Tela Mágica, é de uma amiga minha, cineasta, Aliana Camargo. E uma das especialistas que dá entrevista vai falar sobre a questão da rua. Você não deixa seu filho na rua, mas no celular, né, você deixa. Muito interessante, né, todas as suas colocações com uma visão de psicóloga. Agora, aí você falou assim que a tecnologia também é interessante, né, vai otimizar muitos processos. E você, como docente em sala de aula, utiliza alguma tecnologia já no ensino superior, né, com adultos? Quais são as plataformas? Algum método específico que você possa falar um pouquinho para a gente? Então, utilizo muito as tecnologias em sala de aula e, inclusive, né, o tempo todo eu peço, né, para os alunos, porque eu dou aula numa instituição que trabalha com um tipo de metodologia ativa,
que chama método Sinergueia, né? Que é um tipo de ensino-aprendizagem de cooperativa solidária, método de ensino cooperativo solidário, onde os alunos eles não estão ali numa posição passiva, né? Só de receber o conhecimento, eles estão ali produzindo conhecimento também, tá? Num processo ali ativo, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem ativo também, buscando. E, para isso, eles precisam, né, de usar muita tecnologia. Inclusive, acessar, né, os artigos que estão disponíveis, acessar alguns livros que estão em PDF, né? Lá tem a biblioteca, que acessa os livros físicos também, mas muitos livros a gente acessa capítulos de livros em PDF, né? Artigos mais atualizados. Então, assim, a proposta minha em sala de aula é que o tempo todo a gente trabalha usando a tecnologia, usando bem menos, por exemplo, o data show, e eu vou projetando e passando os slides, isso é um tipo, né, a gente faz isso em sala de aula, mas bem menos, porque o tempo todo a gente trabalha ali em grupos, em pequenos grupos, e eu estou ali num lugar de uma tutora, onde eu vou motivando os meus alunos a produzirem conhecimento, pesquisar, e aí eles vão me apresentando também, eu estou ali o tempo todo, e eles vão me apresentando o que eles estão encontrando, aí eu vou olhando a fonte, tudo. Estou ensinando eles o tempo todo a buscar onde são os melhores lugares, né, para poder fazer essa busca, onde encontrar os melhores artigos, e na hora da apresentação dos seus trabalhos, eles usam muita tecnologia também, e de forma, isso ajuda também a trabalhar muito, a desenvolver muito essa competência, né, da criatividade. Então, eles ficam ali o tempo todo, na hora de apresentar também, né, vão apresentar da forma mais criativa possível, né, usando ou não a tecnologia. Muitos deles usam e fazem coisas fantásticas. Então, você pensa que no ensino superior é interessante, né, fazer o uso dessas tecnologias? Sim. Nessa fase da vida, né, que ser um universitário, o nosso cérebro já está mais desenvolvido, né, a gente já sabe filtrar algumas informações. Então, isso é mais tranquilo, né, esse uso quando você está, né, já tem uma idade ali que te permite isso. Na infância, né, quando isso é um fenômeno, por exemplo, quando a gente olha, né, a nossa contemporaneidade, um dos fenômenos dessa nossa contemporaneidade é o uso das tecnologias. Dentro das escolas Waldorf, né, os professores, os educadores, eles orientam não o uso da tecnologia, mas a gente sabe que tem família que está mergulhada na tecnologia, então vai usa menos, né? Usa pouco. E a questão é essa, usar menos, ofertar outras coisas, ter outras ofertas. Por exemplo, passear, fazer um passeio no parque ali perto da sua casa, né? Na adolescência, por exemplo, promover, né, os pais, os cuidadores, promover mais encontro entre esses jovens, porque a tecnologia, ela é um fenômeno aí da nossa contemporaneidade, né? Ela faz parte. A gente não pode ignorar isso, mas de ofertar outras coisas também, para além disso. E daí, para ele chegar nesse período do ciclo vital, né, que é ali a entrada na universidade, mais amadurecido para esse uso, né, fazendo um uso, inclusive, mais protetivo. Né? Então, a Waldorf, ela vai entender desse jeito e, né, falando desse lugar da psicologia, ela vai entender também dessa forma, porque não negando que a tecnologia em si ela é boa, né, mas tem os momentos, tem algumas coisas que a gente precisa considerar nesses processos do ciclo vital, né, algumas coisas que vai ajudar, né, fazer com que esse processo aconteça da melhor forma possível, né, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicossocial.
né, principalmente ali na adolescência, o tanto que a gente precisa e que é bom e que traz saúde para a gente, essa interação, esse encontrar com o outro, esse face a face, né, essa química de encontro dos corpos, né, isso é muito bom e isso traz saúde. E é necessário, né? Sim. Necessário. Eu queria saber um pouco mais, assim, seus projetos, né? Outros projetos para além da docência. Você está clinicando? Sim. E também atende adolescentes? Atendo. E pais também? Sim, atendo pais Porque também. essa temática tem sido muito buscada, né? Como que os pais responsáveis podem te procurar em relação a esses problemas que podem agravar com uma agressividade, com o uso excessivo de tecnologia, e aí essa criança, esse adolescente, precisa de um apoio psicológico e também os pais precisam ser acompanhados. Como é que a pessoa te encontra? Como é que pode agendar uma consulta com você? Então, assim, uma das maiores demandas que eu recebo hoje no consultório é, né, o uso excessivo, né, a dependência da internet, das tecnologias. Isso é uma das maiores demandas, né? E o maior público que eu atendo hoje são adolescentes, né? Eu atendo criança também, jovens adultos, mas o que chega mais são adolescentes, né, trazidos pelos pais com essa demanda de uso, né, excessivo de internet, de tecnologias. E os pais numa dificuldade muito grande de lidar com isso, né? De lidar com esse fenômeno que é uma marca aí da nossa contemporaneidade. Hoje, eu atendo no Instituto Kekuchi, que fica pertinho, bem próximo da Universidade Federal de Mato Grosso, né? É fácil de achar, Instituto Kekuchi. E aí depois também posso deixar meu telefone lá da clínica, né, para maiores informações aí. E a gente está caminhando para o final. Eu queria ficar aqui, gente, o dia inteiro, porque a gente aprende muito, né? Então, deixar aqui as últimas palavras, suas considerações finais, ao mesmo tempo que eu agradeço demais a sua presença. Foi muita partilha, muito conhecimento. Eu levantei aqui a chave, né, algumas vezes, para mostrar que a gente tem que pegar a chave, aproveitar todo esse seu conhecimento que você passou para a gente hoje. Deixar com vocês as considerações finais, se você quiser falar um pouco mais sobre algo que eu não abordei. Então, agradeço a oportunidade, né, aqui do Portal de Bits. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que esse é um tema muito importante, né, e que está numa relevância muito grande aí. E a gente precisa cuidar aí da saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque tudo que eles viverem agora, né, no presente, pode, né, repercutir na vida adulta, né? A gente percebe aí o tanto de adoecimentos psíquicos, né, que chegam nessa fase da vida adulta, né? E que muita coisa pode estar atrelada ali a algo da infância, a algo da adolescência. Então, muito obrigada, né, que o Portal de Bits por esse espaço, né, para a gente falar mais sobre isso, né? Precisamos falar mais sobre isso, precisamos falar sobre a saúde mental, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos. Obrigada. Eu que agradeço. E com essas lindas palavras, a gente vai caminhando aqui para o desfecho. Pedir para que vocês nos sigam no Spotify, Portal de Bits. Estamos também no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde mais? Em todas as redes sociais. Nos sigam para a gente gerar mais engajamento e levar mais conhecimento para mais pessoas. Obrigada, gente! Tchau!